Pronto, gravação já iniciada. Na aula passada, gente, que a gente teve, na primeira mentoria, que foi dentro de sala de aula, né? A gente estava falando sobre currículo. Vocês lembram que no meio da aula eu passei uma atividade sobre vocês pesquisarem as pessoas que vocês tinham admiração no escavador para ver a formação deles. E aí, vocês fizeram? Quem fez, quem não fez? Me digam aqui, por favor. E aí, quem fez, gente? Ixi, vocês não estão respondendo, não, hein? Vamos interagir, pelo amor de Deus. E aí, fizeram a atividade que eu tinha passado? Alguém fez? Como é que tá? Vocês estão ruim de resposta hoje, hein? Estão onde? Estão no trabalho, é? Todo mundo trabalhando? Já já eu largo. Cadê? Quem é que já larga? A Luciana, é? Elizabeth fez não. Bom que ela já assume, né? Mas alguém fez atividade ou alguém não? Mas com a atividade eu não vi, não. Colocou lá na página, foi? Eu nem Não, vi. não. Na última mentoria que eu tinha dado para vocês, eu tinha falado para que vocês, no final da aula, tivessem duas coisas que fossem fazer, né? Uma seria sempre procurar artigos científicos do conteúdo da aula que vocês tinham tido. E o segundo foi procurar o profissional que vocês admirassem e, tipo, queriam também estar naquele lugar que eles estavam e procurar no escavador. Seria uma forma da gente conseguir fazer um pré-mapa, sabe? Um pré-mapa de carreira. Aí eu fiquei pensando se vocês tinham feito, mas eu vi que muita gente não fez. Então, beleza. Vamos deixar aí ajeitadinho para a gente fazer no final dessa aula, tá bom, gente? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Deixa eu só abrir. Vocês estão conseguindo ver? Todo mundo está vendo? Sim, tudo ok. Certo. Deixa eu só ajeitar aqui para poder mostrar para vocês. Eu não vou conseguir ficar vendo vocês pelo WhatsApp, no caso pela chamada, né? Mas me deixa abrir aqui também uma outra chamada, porque eu consigo ver direitinho. Essa aula vai ficar Cadê? gravada, professora? Olha, eu prefiro que vocês peguem a aula ao vivo. Por quê? Porque vocês conseguem tirar dúvidas se tiverem dentro de sala de aula, né? É porque, como eu estou no trabalho, daqui a pouco minha internet ela não vai aguentar. E aqui no trabalho eu não tenho internet. Aí, daqui a pouco, eu vou pegar o carro, né? Aí eu não vou conseguir assistir, só quando eu chegar em casa. Aí eu volto para Pronto, assistir mas tem novamente. bronca não. Tem bronca não. Aí a gente vai fazendo aos pouquinhos e a gente vai pegando depois. Mas vai ter, de fato, a gravação de hoje. Mas não gosto de deixar que seja costume de Não, vocês tudo pegarem bem, a é só aula por conta gravada. disso também. Não, mas nem se preocupe, viu? Ó, o conteúdo de hoje vai ser sobre imagem profissional em enfermagem. Então, assim, vocês já pararam para pensar o quanto a imagem influencia a forma que os pacientes e os colegas gestores confiam em vocês no ambiente de trabalho? Eu tenho certeza que você já passou por uma situação assim, principalmente na faculdade, que acontece muito esse tipo de estranhamento. Sempre tem um colega na faculdade que você olha e fica pensando, meu Deus, daí só Deus na causa, se der alguma coisa. É uma forma meio complicada da gente pensar, mas convenhamos, né? Hoje o mundo ele é muito gerido também pela questão da imagem que a gente passa para as pessoas. Então, esse é o objetivo da aula da gente hoje. No último encontro de desenvolvimento profissional, a gente aprendeu a fazer currículo, fazer apresentação profissional e como a gente consegue vender nesse primeiro momento. Mas como a gente consegue reforçar quem a gente é como um perfil profissional para o mercado de trabalho, com a nossa imagem profissional. E esse é o nosso objetivo de hoje. Então, assim, o mercado de trabalho ele está sempre em constante evolução e se modificando o tempo inteiro. Isso é o que a gente chama é uma teoria chamada de mundo VUCA, que foi desenvolvida pelo Jamais Cássio.
que ele fala que é um mundo inconstante, não linear, que significa que ele não chega de um canto A até um canto B, ele sempre vai se modificar muito rápido. Então, a gente está nesse período de mundo VUCA hoje, que é um período que a gente não tem tanto controle assim sobre o que está acontecendo no nosso cotidiano. Por exemplo, se a gente olhar para trás, daqui a, sei lá, uns 4 anos atrás, imagina tu tá conversando contigo, do eu do passado, há 6 anos atrás, explicando que tu agora mal usa dinheiro físico e só usa Pix. É muito difícil que você consiga dizer para aquela pessoa, nossa, você tem dinheiro virtual, assim, que você passa pelo telefone normal. Se você pega esse choque do início dos anos 2000 para cá, a evolução do smartphone é totalmente nova para uma pessoa daquela época. Seria, assim, inimaginável, sabe? Coisa assim de ficção científica. E o mundo agora ele é muito inconstante. Esse é um outro motivo da gente reforçar a nossa imagem profissional, sabe? É uma das novas necessidades que a gente tem no mercado de trabalho, que não só a gente tenha conhecimento técnico, mas também que a gente consiga passar isso de uma forma mais efetiva para o nosso cliente, que pode ser o paciente, pode ser um recrutador, pode ser o nosso chefe, e pessoas que a gente quer, de fato, conseguir aquele ambiente de destaque, né? Então, o que faz com que você seja uma pessoa de destaque? Eu sei que você já deve ter conhecido uma pessoa que se destaca em qualquer lugar que ela chega, não é? E existem pessoas que são cativantes na nossa vida pessoal que transformam os ambientes onde elas passam. Há também aquelas que se tornam inesquecíveis por suas atitudes, pelo profissionalismo e pelo jeito de como vivem. Elas têm algo, elas têm um fato a serem em comum, né, que são articuladas, elas usam bem as palavras, demonstram muito bem os seus talentos, a imagem, e, além disso, aplicam técnicas de persuasão. Vamos tentar conversar mais um pouquinho, gente, pelo não ficar muito só que eu me sinto sozinha. Vocês lembram, assim, do período de graduação, de uma pessoa em específico que vocês sentiam que, sei lá, o ambiente mudava assim que ela entrava, sabe? Tanto para bem quanto para mal. Vocês sabem, lembram aí de alguém? Alguém pode conversar comigo? Cadê? Natália disse que sim. Quem era a Natália? Manda aqui no chat. E, Natália, me deixe só não, senão eu tenho tilt. Cadê? Quem mais, gente? Um professor. Quem era teu professor? Se era um professor, já tá bom. Já vai melhorando, mas quem era teu professor? Tu lembra o nome dele ou esqueceu? Mentira que tu esqueceu, Natália. Andrew. Ele era professor de quê? Professor de imunologia. Legal. Então, assim, provavelmente uma coisa que esse professor era, na maior parte das vezes, ou ele era muito rígido, mas rígido de um jeito bom, ou ele era muito simpático. O que é que ele era, Natália? O Andrew. Ele era muito exigente, muito simpático. Como é que ele era? Muito rígido, de um jeito bom. Eu também acho professores que são assim bons, sabe? Porque é aquele que te força a melhorar. Eu acho que, pelo menos, eu gosto de professores assim. Mas são pessoas que geralmente a gente percebe que criam um impacto na gente. Mas agora, olhando para o interior de vocês, assim, lá dentro, vocês acham que são pessoas de impacto quando chegam em algum lugar, conseguem desenvolver essa percepção das outras pessoas que vocês são pessoas impactantes? E aí? O que é que vocês acham? Digam para mim que só a Natália está respondendo. Eu vou botar presença só em Natália. Cadê, Natália? Vem embora para tu garantir a tua presença também, mulher. Natália acredita que sim. Mais alguém? Cadê? Opa! Quem mais respondeu? Mas podemos sempre melhorar. Gente, eu vou esperar que a gente tenha um contato também.
porque eu não, eu já dei esse contato com vocês na primeira vez, mas a função da mentoria não é ser só uma aula, é a gente conseguir chegar em uma forma mais efetiva da gente desenvolver as nossas estratégias. Sabe, se eu chegar aqui e dizer para vocês, ó, você vai fazer isso, isso, isso e isso, não se torna uma metodologia de aplicabilidade muito efetiva, porque cada pessoa ela tem seu próprio objetivo, tem seu próprio caminho, e isso faz com que a gente reduza a eficiência da nossa mentoria de hoje, tá bom? Então vamos interagir. Quem tiver aí em casa, vocês estão voltando para casa agora, tudo voltando para o trabalho. Vamos conversando um pouquinho, porque é assim que a gente vai conseguir chegar a um ponto, né? Mas continuando. A imagem profissional, ela é feita por alguns degraus. Eu separei de baixo para cima de grau de importância. Então, é super importante a gente ter competência técnica. Você vai trabalhar num hospital, numa emergência, numa UTI, sem ter capacidade técnica? Não, não tem como. Mas vocês estão correndo atrás já da capacidade técnica, fazendo a pós-graduação, que isso daí vocês já estão se atualizando, estão fazendo treinamento dentro de sala de aula, vindo para aula certinho, né, gente? Então, são coisas que vocês estão treinando agora. Mas existem mais 4 degraus que não podem ser deixados de lado e ser só substituído pela capacidade técnica. A gente sempre tem que ter postura ética, comunicação clara, aparência adequada e reputação construída. Já pararam para pensar o quanto é importante a reputação da gente no ambiente de trabalho? A aparência adequada, no caso, o dress code é condizente com o lugar que a gente está indo. A comunicação clara. Imagina tu tá trabalhando na UTI e ninguém se entende e fala com ninguém. Péssimo, não consegue fazer nada no dia a dia. E ouso dizer que isso não acontece só numa UTI, né? Acontece em todos os ambientes de trabalho. Se você está trabalhando e não tem uma comunicação efetiva com quem está trabalhando com você, você pode jogar fora que você não vai conseguir desenvolver nada. Então, são esses 4 outros pilares que a gente vai desenvolver na mentoria de hoje. A competência técnica, vocês já estão fazendo com a pós-graduação, então parabéns aí. Ah, gente, olha, eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão querendo entrar, mas eu não tô conseguindo adicionar porque eu tô com a apresentação ligada. Então, eu vou pedir para o Luan aceitar para vocês, tá bem? Mandem mensagem lá no WhatsApp da secretaria, porque ele já vai aceitando. Pronto. O Luan tá acompanhando com a gente, tá bem? Pronto, ótimo. Pronto, ok. Então, já que a gente entendeu sobre esses 5 pilares, esses 5 degrauzinhos, né? Vamos continuar. Sem base teórica e ética, não há imagem que se sustente. Não adianta a gente ter um bom embasamento teórico, um bom domínio, se quando a gente chega no ambiente de trabalho a gente não consegue desenvolver uma imagem legal para os nossos, como eu posso dizer, para o pessoal da equipe, também para os nossos líderes, né? Porque, assim, a ética na enfermagem, ela se baseia em princípios como a benevolência, a justiça, a autonomia e a confiabilidade, a confidencialidade. E no ambiente emergencial, dilemas éticos surgem a cada plantão: priorizar pacientes, lidar com erros, respeitar decisões da família. E pesquisadores, como no caso do CAL, analisam a profissionalidade da enfermagem e mostram que a ética e o comportamento são parte intrínseca dessa identidade. Então, não adianta a gente ser super bonitão, assim, fisicamente, se a gente não leva a questão da ética em consideração, tá bom, gente? Então, nada de ficar expondo aí os pacientes. Pronto, vamos para um estudo de caso. Estou confiando que vocês vão participar agora, viu? Então, pensa numa situação de emergência em que um colega gritou com um familiar que está aflito. Isso acontece muito, questão de emergência, UTI. Quem está aí querendo ser SAMUzeiro também vai passar por alguma situação assim, de estresse familiar, porque é importante a gente lembrar que quando a gente está lidando com um paciente, é a dor dele. Dificilmente você consegue manter a sua cabeça, tipo, no lugar
dizendo, não vou tratar mal esse profissional só porque eu estou com dor. É muito difícil, às vezes. Dependendo do grau de dor, eu ainda passo um pano para isso acontecer. Não é o certo, convenhamos. Não é justificável a gente tratar mal ninguém em nenhum tipo de situação. Mas pode ocorrer, sim, dependendo do tipo de dor que o paciente está exposto, do tipo de estresse, do tipo de ambiente. Então, imagina nessa situação, você tá lá e acaba gritando com um familiar de um paciente. Isso não é uma coisa que compromete apenas a sua imagem profissional, mas também a imagem de toda a sua equipe que está lá. É como se você... já ouviram falar é, sobre... Ai, Jesus. Autoridade adquirida? Pronto, agora sim. Autoridade adquirida é quando a gente consegue autoridade que vem de uma outra pessoa que anda com a gente. Tipo, aquela pessoa, ela é muito... fulaninha é muito inteligente, sabe fazer isso, 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 isso. Domina um plantão como ninguém. Mas, deixa eu ver, Maria Clara anda muito com ela, então Maria Clara também deve saber bastante coisa. Maria Clara deve desenrolar algumas coisas também, porque elas sempre estão juntas fazendo tudo. Então, a gente acaba conseguindo alguns tipos de imagem pelas pessoas que a gente anda dentro do ambiente de trabalho, que a gente se relaciona também. E isso é muito bom, mas isso também tem um lado positivo, o lado negativo, né? Que se você anda com alguém que tem posturas ruins no ambiente de trabalho, aquela imagem também vai pegar em você. Então, assim, é aqui que entra a nossa postura ética e comportamental, né? Ser firme sem perder a humanidade. Já ouvi, na faculdade da Harvard, tem um núcleo que é inteiro de negociação, que eles estudam formas de negociação, administração estratégica, desenvolvimento de planejamento de gestão, e neles eles têm um princípio fundamental: seja duro com processos e flexível com pessoas. Os processos eles têm que acontecer da forma que precisam acontecer, porque é através deles que o objetivo final consegue ser atingido. Mas a gente também tem que ser flexível com as pessoas que estão fazendo parte daquele processo, porque erros humanos, de fato, podem acontecer, atrasos podem acontecer, e a gente precisa ter esse tipo de tato, sabe? Lidar com humanos não significa só que a gente vai ter que lidar com o lado bom deles, mas também que a gente precisa aprender a lidar com o lado ruim e entender que, às vezes, é porque quer fazer mal, sim. Isso aí eu não vou passar pano, não. Acontece de fato acontecer por fazer o mal mesmo. Mas, às vezes, não é o caso. Então, a gente precisa saber diferenciar as situações e evitar ser muito reativo em alguns tipos de situação, principalmente no ambiente de trabalho. Até aqui tá tudo bem, né, gente? Boa noite, Leandro. Tudo bom? Seja bem-vindo. Até aqui tá tudo ok para o conteúdo? Vocês têm alguma coisa a pontuar? Nossa, que sim seco. Vamos falando mais. Então, assim, vamos se colocar agora no lugar de um avaliador. Não falo de recrutador, mas de uma pessoa normal que está avaliando uma outra. Você confiaria a vida de um dos seus pacientes a um profissional de urgência, emergência e UTI que não sabe se comunicar bem, que anda corcunda, assim, com as costas todas em U já, em C, que tem vergonha de falar, que demonstra não ter confiança no que está fazendo, que fala com muitas gírias, às vezes a gente não leva muito em consideração, mas vício de linguagem é algo muito prejudicial numa comunicação a longo prazo, principalmente no ambiente hospitalar, porque a gente está lidando com muitas pessoas que são diferentes, que tiveram vivências diferentes, às vezes idades, faixa etárias diferentes, ambientes diferentes. Então, há pessoas que, tipo, se você chegar... Pronto, eu sou muito do tipo, né? E entender-se. Eu tenho esses vícios de linguagem, tento me policiar para diminuir um pouquinho. Mas, por exemplo, se a gente chega num ambiente hospitalar e temos o hábito de falar de forma coloquial com o paciente, a gente fala:
Tia, é porque assim, é tudo nóia, né? Tudo muito maluco e tal, e fala dessa forma. Um paciente um pouco mais velho, ele vai acabar tendo essa impressão errada do seu tipo de profissional por causa desse tipo de linguagem. Às vezes o corte de cabelo também. Então a gente está lidando muito com a imagem. E principalmente sobre a impressão que a gente vai ter, que o paciente vai ter de quando a gente está atendendo, tá bem? Outra coisa é que parecer desinteressado quando alguém fala. Eu acho que é uma coisa que irrita 100% da população. 100% da população mundial. É quando você vai procurar um atendimento, que você às vezes está muito apressado, tipo, nossa, eu estou me sentindo muito mal. Você vai morrer porque está com dor de barriga? Óbvio que não, mas você está sentindo aquele desconforto, você não está se sentindo bem, e a única coisa que você queria era sentir que você está sendo ouvido por alguém. Aí você chega e fala, olha, eu tô com muita dor na barriga, eu gostaria de pegar uma senha para ser atendido, ser avaliado, e a pessoa olha assim para você, mastiga aquele chiclete imaginário, né? Olha com aquela cara de desdém e fala: olha, pega ali, senta ali e espera. Ninguém gosta de ser tratado como alguém invisível. Todos nós, olha, temos pele, osso, nervo e um monte de coisa que vocês já estudaram nas aulas de anatomia. Mas todos nós temos o mesmo tipo de sentimento. Como humanos, não gostamos de ser ignorados. Como humanos, não gostamos de ser desdenhados. Como humanos, gostamos de ter o nosso valor reconhecido, entende? Então, assim, é muito complicado esse tipo de comunicação. Na maior parte das vezes, a gente está tanto no piloto automático que a gente esquece das boas maneiras que a gente precisa ter no dia a dia. Chegar num lugar, dar bom dia, chegar em outro lugar, perguntar se a outra pessoa, oi, você tá bem? E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Bom dia, muito obrigada. São coisas que fazem o dia de uma outra pessoa bem, sabe? Então, assim, da mesma forma como todo mundo, se eu for perguntar aqui e vocês tiverem a boa vontade de responder, todo mundo vai ter passado alguma vez por algum atendimento ruim, todo mundo também vai ter passado por um atendimento bom. E provavelmente esse atendimento bom já fez muito tempo e vocês ainda lembram dele. Porque é importante quando a gente se sente validado, sabe? Isso é algo muito importante. A gente está passando agora pelo período de setembro, que é o Setembro Amarelo, com prevenção ao suicídio. Mas já pararam para pensar quantas vezes por dia, ou então por mês ou por ano, você já foi a chave para o mal-estar de alguém? E assim, às vezes a gente não tem muito como controlar isso, sabe? Do tipo, sem querer a gente foi chato com alguém sem perceber, ou porque falou rispidamente. Mas eu não estou dizendo que ninguém tem que ser perfeito, mas que a gente precisa se policiar, às vezes, para não comprometer o dia de alguém com besteira, sabe? Maria Clara disse o seguinte: muito verdade isso que Patrícia falou. Então vamos olhar o que Patrícia falou. Um exemplo: você você uma consulta e o médico nem olhar na sua cara. Nossa, é a pior coisa que você vai fazer. E se for particular, tipo, no público, embora que isso não deveria acontecer, você ainda fica com aquela situação de tipo, é público, ele nem vai olhar na minha cara mesmo, porque ele simplesmente não quer. Mas no particular, quando você vai, e assim, aqui em Recife, pelo menos, as consultas com especialistas são a partir de R$ 300. Aí imagina, tu vai num médico de R$ 300, 400, 500, e ele não ousa nem olhar para você. Ou então nem faz um exame, não pede um exame, não faz uma avaliação clínica e só te manda um dipirona e um paracetamol. Gente, eu detesto quando me passam uma prescrição de dipirona, porque eu tenho uma farmácia em casa. Dipirona é o que menos falta aqui. Aí a pessoa, eu vou sair para um canto para a pessoa me passar um dipirona, eu fico revoltada. Pense na pessoa revoltada que eu fico. E Patrícia falou sobre isso, né? Que fica olhando para o computador e isso é horrível. De fato, você precisa ser validado. Numa consulta, minha gente, você está doente,
A única coisa que você quer é, sei lá, se sentir limpado. Eu tô morando agora em Boa Viagem, né? E eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu tenho medinho de tirar sangue com os outros, mas eu não tenho medo de tirar sangue com vocês da Prodev. Na Prodev eu geralmente dou meus braços e eu tô feliz, tá tudo certo. Mas quando é fora, eu tenho medo de dar o braço. Aí teve uma moça no Marcelo Magalhães que ela foi fazer a retirada da coleta do meu sangue, né? Aí ela olhou para mim, viu que eu já tava assim, ó. Dei o braço, estirei o braço assim, fiquei assim, ó. Pode fazer. E foi fazendo, ela percebeu que eu não tava, tipo, muito confortável. Então ela foi, conversou comigo, perguntou como é que eu tava. Ela disse, nossa, você tem medo? Aí eu disse, olha, eu me sinto um pouco desconfortável. E foi, a gente foi conversando tanto que eu acabei nem me importando, sabe? E ela conseguiu retirar o sangue, fazer a coleta tranquilo. E depois eu falei, nossa, nem doeu, mão de fada, né? Mas isso é uma coisa muito importante, quando a gente deixa o nosso paciente confortável. Já ouviram falar que o conforto da gente, que o conforto que a gente passa para o cliente influencia também na percepção de dor que ele está sentindo? Então é quando ele se sente bem, quando ele se sente num ambiente tranquilo, ele vai melhorando gradativamente, sabe? Ele vai aceitando mais o teu tratamento, ele vai aceitando mais a sua presença, e isso é bom, gente. Vocês estão estão competindo num mercado que é muito nivelado por baixo. As pessoas não têm esse tato. Para quem trabalha em hospital, vai reforçar o que eu estou dizendo. Sempre tem, no máximo, no mínimo, assim, umas 2, 3 pessoas que estão desse jeitinho que eu disse para vocês. Não se importa de ser educado com as pessoas, é grosso. Às vezes, quando você vai pedir alguma coisa, é totalmente ignorante, ou então não faz nada para contribuir com o fluxo do sistema do lugar. Então, assim, é muito complicado. A Ana Clara concordou com Patrícia, né? Muito verdade isso que Patrícia falou. Passei por isso em uma crise de ansiedade e ele nem olhou na minha cara e ainda disse que era coisa de adolescente. Era só tomar chá de camomila que passava e eu tendo até convulsão. Entenderam o perigo? Aí sabe o que é pior? Esse tipo de profissional que trata desse jeito. Em setembro, passou setembro inteiro compartilhando post do setembro amarelo. Ai, eu sou uma pessoa que presta assistência a pessoas que estão pensando em cometer suicídio. Aí é essa mesma pessoa. É essa mesma pessoa. Na maior parte das vezes. Então, assim, gente, tenham cuidado. Já tentem, assim, ter um exercício de estar andando na rua e parar para perceber que aquela pessoa que está na sua frente andando, aleatória, uma pessoa aleatória, ela tem uma história dela, ela tem uma pessoa esperando por ela em casa, ela tem chateação, ou então ela está indo muito feliz para aquele lugar que ela vai, sei lá, que ela vai encontrar alguém que ela quer, que ela vai assistir um filme legal e ela está animada. São pessoas orgânicas, gente. Todo mundo passa por algo assim. Todo mundo tem um lado sentimental. E tratar alguém assim é complicado no ambiente de trabalho. Então, isso aqui a gente já resolveu. Mas assim, conversem comigo aqui nos comentários. Qual elemento de imagem profissional você observa quando vai buscar um profissional especializado? Qual é aquele elemento que te faz escolher aquele profissional? É só a qualificação profissional dele? O que é que vocês olham? Falem aqui comigo. Segurança que ele passa. Na hora da conversa ou... Conversa. Como ele se comporta, né? Como vai agir com você. E Pois é. entendimento também, né? Assim, você mostrar empatia, né? Pela situação. Eu acho muito importante. Pois é, eu também acho isso muito importante, concordo super com você. Eu não consegui saber quem era porque eu não estou vendo os nomes, mas eu concordo muito com você. E assim, isso daí, perdão, qual é teu nome? Marcela. Marcela, pronto. Isso que Marcela falou é muito importante. Mas essa impressão que ela teve é a partir do momento que você já foi escolhido como profissional. Mas te imagina como um profissional autônomo. Quem aqui já teve que procurar um profissional especializado no Google?
Qual foi o fator de decisão entre o profissional X, Y e Z? Qual foi o fator de decisão? Alguém quer compartilhar isso comigo, por favor? Eu acredito que os comentários, o que as pessoas falam daquele profissional, hoje em dia a gente busca muito isso. Alguém que já passou pelo aquele profissional, que já foi atendido, se foi um bom profissional, a gente sempre vai comentar alguma coisa sobre, e a gente sempre vai deixar algo positivo sobre ele, para que outras pessoas percebam quão bom ele é. Verdade. Feedback, né? Poxa, top, certeira. Quem foi? Qual é o nome? Ana Carolina. Luciana. Ana Carolina. Ana, você... Ana Carolina de Nazaré. Olha, Isso. lembrei agora da voz. Ana tirou onda agora no comentário dela. Sabe o que Ana falou? Que, inclusive, está aqui na aula. Ana falou de reputação. Já ouviram algum outro profissional falar com vocês que é importante enfermeiro ter reputação? Sim. Enfermeiro precisa ter reputação. Qualquer tipo de profissional precisa ter reputação. E se você não tem um consultório online no Google, onde é que você vai conseguir construir essa reputação? Alguém tem alguma... No ambiente onde você convive, onde você vive. Pronto. Existem 3 lugares que você consegue desenvolver, tá focando? Desenvolver essa reputação. Ambiente de trabalho, tanto ambiente de trabalho, faculdade, pós-graduação, ambiente interno, ou seja, a sua família. Já pararam para perceber que a família também é algo que abre espaço? Eu sei que nem toda família é aquela de, tipo, lhe abraçar, de lhe passar para oportunidades, mas também é um caminho. Além da família, amigos também, conhecidos, pessoas que estão fora, assim, do nosso âmbito acadêmico, né? E, por último, LinkedIn, minha gente. Quantos de vocês têm LinkedIn? Já pararam para perceber isso? Quantos têm LinkedIn? Falem aqui nos comentários para mim. Hoje. Tu fizesse o teu hoje? Não, eu estava pensando nisso hoje, em montar o meu, que eu não fiz ainda. Pronto, guarda aí que a gente vai montar. A gente vai montar nas próximas. Olha, próxima aula, a gente vai ter mais 2 aulas de mentorias comigo e depois eu vou chamar o Bruno para ter uma conversa com vocês sobre como lidar com chefe, liderança e ambiente mais interno. Porque ele é o top com isso, né? Aí sim, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer um portfólio online. Esse portfólio online, a gente vai dividir em 2 setores. Tanto para a gente fazer um mini blog, para a gente conseguir publicar artigos, caso vocês sejam da parte mais acadêmica, né? Consigam publicar artigos, consigam publicar sobre os cursos que fizeram, ter um portfólio mais robusto e também a gente conseguir construir esse LinkedIn organizadinho para a gente conseguir reforçar essa reputação da gente no mercado de trabalho para a gente conseguir abrir mais oportunidade de emprego. E, por último, a gente vai trabalhar sobre Instagram para a gente ter um Instagram alinhado com o que a gente está desenvolvendo de imagem pessoal, imagem profissional, LinkedIn, portfólio. Então, vocês vão chegar no final das mentorias trincado, que nem um bombado, assim, orgulhoso. Então, assim, reputação é muito importante e a gente precisa desses feedbacks que Aninha falou, para a gente ter, tá bem? Elizabeth disse, eu tenho, mas não sei utilizar bem. Isso daí é uma coisa que a gente vai resolver na próxima mentoria, tá bom, gente? Não, fiquem calmos. A gente vai conseguir, vai dar certo. Outra coisa, Ana Clara, ela disse que amigos, colegas de trabalho, congresso, tudo influencia muito. Congresso é muito importante, gente. Não só participação como ouvinte em congresso, mas também como produtor. Você coloca um artigo, um resumo para participar, é muito importante ter esse tipo de validação acadêmica, sabe? Aí, assim, a gente falou qual elemento de imagem profissional você observa quando busca um profissional especializado. Salvem essas informações na mente de vocês. Validação é algo que a gente precisa, que é o quê?
depoimentos de pessoas que trabalharam com a gente, que a gente vai buscar essas pessoas para a gente trabalhar no LinkedIn na próxima semana, tá bom, gente? Pessoas que possam ter um feedback legal de vocês e que a gente possa pedir carinhosamente para que eles reforcem essas informações no LinkedIn da gente, tá bem? Outra coisa é sobre a postura que a gente tem quando a gente vai quando a gente vai contratar um profissional. Isso daí não funciona só para quem está empreendendo, mas também para quem está trabalhando no público e no privado, atendendo como enfermeiro. Às vezes a gente acha que, tipo, na vida do paciente, o paciente nunca vai lembrar, mas ele lembra, porque pessoas que tratam outras pessoas bem, a gente pensa que não, mas são raras, gente. É muito difícil alguém que, tipo, tem um atendimento tão top que você não vai esquecer. Então, vamos tentar manter esse padrão de qualidade elevado com o atendimento. Outra coisa, áreas que a gente pode atuar como enfermeira emergencista e intensivista, né? A gente está falando aqui sobre imagem profissional e a gente pensa que isso é só importante para quem está empreendendo, quando, na verdade, isso não é o caso. A gente precisa ter em todos os âmbitos que a gente está tendo, como professor, como enfermeiro trabalhando no hospital, como enfermeira empreendendo, como consultor, como auditor, que a gente pode acontecer também de vocês se tornarem enfermeiros auditores, né? Então, assim, em que áreas a gente pode atuar? A gente trabalha com serviços pré-hospitalar, como no caso do SAMU também, resgate aéreo, corpo de bombeiros, grandes eventos como a enfermeira emergencista, aeroportos, portos, atendimento a desastres, catástrofes e consultoria e protocolos de urgência e emergência, docência, auditoria e pesquisa. Mas, além disso, vocês sabem que a gente também pode empreender, né? Mas ainda se tem aquela mentalidade que o enfermeiro que é emergencista intensivista não se tem muitas áreas para empreender. Então, e aí, alguém de vocês já pensou em empreender? Ó, Ana Clara, ela tinha perguntado aqui nos comentários se o Lattes é tão bom quanto o LinkedIn. Olha, o Lattes, ele tem uma função diferente do que é o LinkedIn. O Lattes, ele tem mais função acadêmica. Se você vai para algum congresso, se você vai colocar como professor, mestrado, doutorado, o Lattes é muito importante. Mas para o ambiente de trabalho, o LinkedIn é mais. Porque, esses dias, eu estava precisando de um profissional especializado para uma consultoria que eu estava precisando. Eu fui procurar primeiro no Google, depois eu procurei no Instagram. Como eu não achei no Instagram, eu fiquei pensando, eu vou procurar no LinkedIn porque vai ser uma pessoa mais especializada. E geralmente é esse o caminho que a gente faz até chegar para alguém. Por isso que ter um LinkedIn atualizado para vocês é muito importante. Porque é através deles que vocês vão ter conexão com outros profissionais e até mesmo possíveis clientes, sabe? O Instagram também é um fator interessante porque ele é um novo fator de busca. Muitas pessoas estão abandonando as pesquisas no Google e começando a ir fazer pesquisas específicas no Instagram, TikTok e no LinkedIn. Por isso que é importante que vocês estejam nesses dois canais principais, porque é mais fácil de você conseguir chegar no seu cliente ideal, sabe? Então, assim, a Ana Clara já falou. Na faculdade, focaram muito no Lattes e eu descobri o LinkedIn no último período. Na minha faculdade também foi assim. Embora que eu estudasse administração. Para a gente de administração, o LinkedIn é muito importante, sabe? Mas também não falaram nada assim com a gente. E o Lattes, em específico, nem citaram. Então, são coisas que a gente vai ter que correr um pouco agora na pós-graduação para conseguir deixar esse portfólio legal, sabe? Agora que está no comecinho da pós. Então, assim, a Flávia disse que já pensou em empreender. E, assim, existem algumas opções também, além daquelas que a gente pode empreender com urgência e emergência. Clínicas de enfermagem, que são voltadas para curativos complexos, controle de doenças crônicas, atendimento domiciliar, home care, enfermagem domiciliar. Todos esses tipos de serviço, vocês conseguem montar um PJ e começar a trabalhar. Vocês não precisam depender 100% de um hospital.
E isso a gente vai conseguir trabalhar mais quando chegar na mentoria da professora Tássia, que é de empreendedorismo. Mas achei interessante trazer isso agora, porque a gente consegue trilhar um caminho profissional mais consistente quando a gente tem uma noção de tudo que a gente consegue fazer naquele momento. Hoje, quando a gente fala de empreender com enfermagem, muita gente tem aversão ao empreender, né? Ou então então não chega a ser a aversão, né? Chega a ser aquela de tipo, eu nunca vou precisar, não quero empreender, eu nunca vou precisar desse tipo de conteúdo. Mas estejam abertos a adquirir conteúdos novos. Manter a cabeça aberta. É isso que é aprender, gente. Quando a gente está aberto a novas vivências. Assim, a gente, às vezes, acaba descobrindo algo que a gente consegue gostar. Então, já imaginaram vocês abrindo uma clínica de enfermagem, começando a trabalhar no home care, com enfermagem domiciliar, abrindo um consultório de enfermagem, que até coloquei aqui, ó, a lei certinha que vocês podem ter um consultório de enfermagem, também podem trabalhar com vacinação particular, clínicas de feridas e estomaterapia, terceirização de mão de obra especializada. Tem muitos serviços que são privativos de enfermagem que não se tem profissionais habilitados aqui em Recife para conseguir atuar. E vocês podem entrar em parceria com os hospitais aqui da região, afinal, somos o maior polo médico do Nordeste. Muito importante isso. E vocês podem entrar em parceria. Aqui é quase um oceano azul, Recife é enorme para a saúde, cheio de oportunidades, mas sempre vai ser para aquela pessoa que vai se destacar, gente. Nenhuma oportunidade cai do céu aqui em Recife, porque é importante lembrar que, da mesma forma que é grande, existem peixes que são muito agressivos. Peixes muito grandes aqui também. Então, assim, não percam tempo pensando demais, tipo, não sei se vai dar certo. Se não der certo, não deu, e bola para frente. Mas o importante é a gente sempre estar fazendo, a gente tem que fazer um planejamento legal, que a gente possa ver de fato, metas a serem alcançadas de forma efetiva nesse período, sabe? Outra coisa que a gente pode trabalhar é na área de consultoria e gestão. Consultoria de protocolos de urgência e emergência para hospitais, auditoria de enfermagem em saúde, em conformidade com as normas, acreditações hospitalares e qualidade assistencial, gestão de clínicas e startups em saúde. A gente também tem um polo tecnológico aqui em Recife, que é o Porto Digital. Tem várias empresas de startup em saúde, inclusive muitas desenvolvidas por enfermeiros, gente. Então, tecnologia também é uma área legal que vocês podem atuar com urgência e emergência. Tecnologia, inovação, aplicativos de plataformas digitais voltadas para o autocuidado, educação em saúde e suporte profissional. Teleenfermagem, muito importante, gente. Teleenfermagem agora é uma tendência em expansão e não pode ser deixada de lado por nenhum de vocês. Então, deem uma olhadinha depois. Outra coisa, produção de conteúdos digitais, blogs, cursos online, canais de saúde baseados em evidência. São coisas importantes que a gente consegue analisar direitinho. Esse material vai estar disponível para vocês mais tarde para revisão. Então, vocês conseguem olhar com carinho e verem outras coisas que vocês também podem usar após graduação de vocês. Então, é o seguinte, na nossa imagem profissional, a gente tem duas coisas que são muito importantes. A nossa comunicação verbal e a comunicação não verbal. Eu estou falando muito rápido, mas está dando para vocês entenderem direitinho? E aí? Tá tudo certo? Tá tudo mais ou menos? Porque eu entendo que eu falo rápido. Vocês querem pontuar alguma coisa? Laine, eu sei que quer que ela dá o nome dela. Dê seu nome aí, Laine. Olha, a Laiane me deixou no vácuo. Tudo bem. Vamos deixar a Laiane quietinha. Mas a gente tem dois tipos de comunicação, que é a comunicação verbal, que deve ser clara, objetiva e empática, com o paciente, a linguagem acessível e com a equipe técnica. Gente,
outra coisa que é muito frustrante é quando você vai falar com um profissional e ele não te explica de uma forma que você consiga entender. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu tenho, de tipo, quando eu não entendo alguma coisa, eu vou lá no chat GPT e eu falo, chat, me explique sobre tal coisa, como se eu fosse burra. Porque eu não entendi de jeito nenhum, mesmo lendo. Aí eu vou lá e peço para ele me explicar como se eu fosse uma jega. Aí é assim que eu entendo. Quando a gente está falando, às vezes, com o nosso cliente, com o nosso paciente, se a gente falar muito termo técnico, ele não vai entender. Então, a gente precisa começar a desenvolver mais uma comunicação acessível e assertiva. Isso com o paciente e com a equipe. Às vezes a gente não precisa estar falando tanto termo técnico assim, porque dificulta a comunicação. Então, como é que ela funciona a comunicação? Ela precisa de duas pessoas, o comunicador e o receptor. Se a comunicação, se o comunicador, enquanto ele fala, o receptor não entende, a comunicação ela não foi efetiva. Então, o importante da comunicação é o entendimento. Se você falou de uma forma simples, acessível e foi entendida pelo seu colega, show, fechou. Seu paciente também. Evita ter essa comunicação muito técnica com pessoas que você sabe que claramente não vão conseguir entender, tá bom, gente? Isso, às vezes, passa para o seu cliente que você é uma pessoa insegura, porque você está falando muito termo técnico e, obviamente, ela não vai entender, é só para dizer o quanto você é inteligente. Sabe aquela massagenzinha no ego? Então, assim, evitem comunicação técnica demais, expliquem de forma clara e empática também, que aquela pessoa ela vai ficar meio chateada se ela não conseguir entender, né? Pronto. Aí tem a Tatiana. A Tati falou, mas quando fala de forma simples, não é bem visto pela equipe. Sim, tem esses, mas veja a seguinte situação. O importante da comunicação é o quê? Não é o entendimento. Se você quiser falar com termo técnico para uma pessoa que está trabalhando com você, tá tranquilo, sem problema. Se você quiser manter esse padrão, sem nenhum problema. Mas com o paciente, isso também não é bem visto, porque ele não vai conseguir entender, sabe? Então, assim, tenta explicar as coisas detalhadamente para ele, para que ele consiga entender. Isso aí gerou uma polêmica, porque eu fiz um vídeo lá no TikTok sobre isso. Peraí, divulga o TikTok, menina. Cadê o link? Cadê o link? Eu vou mandar, deu 3 milhões de visualização. Menina, porque eu fui explicar que eu sofri um acidente e eu expliquei ao médico de forma técnica. Simplesmente deu 3 milhões porque a maioria do povo estava revoltado porque não entendia de forma técnica, mas eu expliquei ao médico que entende termo técnico, entendeu? Aí foi a maior polêmica, justamente por causa... Pois é, realmente, quando você pega alguém que é um colega de profissão, ou então tá assim, numa área muito semelhante, ele às vezes não consegue entender, eu entendo que que cria um certo desconforto de fato. Mas, assim, é diferente você falar de uma forma simples e ele entender, e você falar de uma forma técnica super rebuscada que às vezes ele não tem. Perdão, gente. Ai, gastrite. E que ele não tem esse nível, né, de entendimento. Às vezes é a questão da falta de atualização de conteúdo. Ou às vezes é coisa assim de básico, tipo, não sei, deixa eu lembrar de algum tema que eu fui entender recentemente. Pronto. Vocês sabem que eu não sou enfermeira, né? Mas esses dias chegou uma aluna para mim e ela estava falando sobre um resgate que ela tinha feito no SAMU. Aí ela disse que ela tinha pegado a ambulância, né, com a equipe dela, chegado na casa do paciente, e quando ela chegou, o paciente estava meio de janela. Ela falou desse jeito, meio de janela. Eu acho que foi desse jeito, sim. Aí, menina, ela falando desse jeito, né? E eu, meio de janela, na minha cabeça, como leiga, eu entendia que ela tinha ido socorrer a pessoa na casa dela. E, sei lá, a pessoa tentou se jogar,
Só que ela não conseguiu ir direto, né? E ficou metade da janela, tipo, metade para fora e metade para dentro. Foi o que eu consegui entender, sabe? É diferente alguém que está de fato na área e alguém que não trabalha nela. Termos técnicos assim é muito difícil que eu consiga entender, porque eu não estou na área de vocês. E eu entendo ainda algumas coisas pelo tempo que eu trabalho com enfermagem, né? Se você falar alguns termos técnicos, tipo cefaleia, eu vou entender. Sudorese, vou entender. Mas beira de janela, eu confesso que eu não entendi. Então pode ocorrer também, gente. Vamos na calma. Quando eu estagiava na UPA, eu nunca falava termo técnico com os pacientes, porque a maioria era idoso, era de Não vai interior, entender. não tinha como falar termo técnico, não tinha, porque automaticamente eles pensam, eu tô com câncer, tô morrendo. Sim, e fica aquele tipo de diagnóstico de Google, né? Porque você vai procurar as coisas no Google, parece um monte de coisa que parece que você tá nas últimas, assim, tipo, 5 minutos para você morrer. Se despeça rápido de todo mundo. E pior que A nem Nath, todo mundo vai falar, né? Porque às vezes tem pessoas que têm vergonha de falar que não entendeu. pronto. Luan é esse tipo de pessoa, às vezes. Aí ele pergunta, às vezes, mas às vezes ele pergunta, fala para você que ele não entendeu. Aí depois ele desiste e fica tipo, entendi. Entendi. Mas acontece muito, gente. Tem pessoas que são tímidas, não é tímido. Então, assim, Nath falou aqui. Acho que temos que ver o nível do paciente que estamos atendendo ou cuidando. Sim, isso é humanização, um cuidado personalizado. Tem pacientes que gostam de estudar a patologia dele e ele vem e se torna bem atendido e fala bem entendido e fala termos que ele será muito e fala termos que para ele será muito importante e ele vai analisar que você sabe muito. Mas um paciente na zona rural que não sabe o que é escápula e simpar, aí temos que usar palavras que eles vão entender. Sim, pois é, vocês já sabem que comigo vai ter que ser devagarzinho aí com os termos técnicos que eu não entendo tudo. Pronto, eu sou já esse tipo de paciente. Inclusive, me dou esse lugar de fala porque eu sou do interior. Então, você pode falar de pá comigo que eu vou entender, mas é muito difícil o termo técnico. Pronto. É só o termo técnico. Então, assim, eu acho que a ideia é essa mesmo. A gente conseguir ter esse tato mais humano, sabe? De entender que nem todo mundo vai conseguir entender termo técnico. E isso é importante com o paciente. Ter essa comunicação efetiva. Às vezes você está vendo, pronto, uma pessoa que é recém-formada está trabalhando com você, é óbvio que ela vai passar despercebido por ela algum termo técnico, gente. Então não precisa complicar muito com ela também. Mas se você sabe que é uma pessoa super entendida, um doutor, um mestre, sei lá o quê, arrase aí nos termos técnicos que está tudo tranquilo. Então, assim, além da comunicação verbal, a gente tem a comunicação não verbal. Para quem passou pela aula de currículo, a gente já conversou um pouquinho sobre eles. A comunicação não verbal é o que a gente passa com o nosso corpo. O nosso corpo ele se comunica também. A gente não se comunica só com a fala, a gente se comunica com o olhar, às vezes um olhar meio torto. Sabe aquela pessoa que não consegue nem esconder a cara que faz para os outros? Ela fala, eu não tô gostando dessa conversa, eu não gosto dessa pessoa, mas acho que eu tô disfarçando bem. Aí ela olha assim. Pronto. É a nossa comunicação não verbal. Então, assim, o olhar, a postura, os gestos, tom de voz, muitas vezes o paciente sente segurança só pela forma que a gente se apresenta. Então, assim, isso daí é algo que os tímidos daqui da sala precisam sempre ficar de olho. Porque, às vezes, quando a gente chega num lugar que a gente está atendendo o paciente e passa essa timidez, a gente pode não criar conexão com o nosso paciente. Isso vai fazer com que ele seja um pouco afastado, assim, do seu tipo de cuidado, sabe? Do seu cuidado. Mas também não precisa ser tão carismático assim, a um primeiro momento, porque assusta um pouco as pessoas. Eu sou muito expressiva. Eu fiz teatro quando eu era mais nova, só para vocês saberem aqui, fuxicando daqui de mim. Até uma boa noite, uma apresentação, já muda. Pois é, minha gente, isso é muito importante. Boa noite. Oi, tudo bom?
Deixa eu ver aqui, ó. Oi, boa noite, tudo bom, Tatiana? Meu nome é Michele. Vou aqui lhe atender, tá bem? Você tá sentindo o quê agora? Tá tudo bem? Olha, eu vou te dar essa medicação essa, tá bem? Me confirma as tuas alergias, por favor, só para dar uma olhadinha. Cara, isso daí, olha, já tá ótimo pro paciente. Se você for mais carismático, não for tão tímido, pode conversar um pouquinho mais. Olha, tu é daqui? E aí, tá de qual lugar? Também não precisa ter tanta intimidade, mas você vai quebrando um pouco as pessoas, sabe? Porque num primeiro momento, qualquer pessoa que não te conhece, ela vai estar na defensiva. Isso é algo que eu tento passar aqui na Prodef para quem trabalha com a gente. Que assim, quando a gente faz matrícula de algum aluno, às vezes é comum no primeiro momento que ele seja um pouco mais seco, um pouco mais ríspido. Porque, convenhamos, faculdade, quando a gente estuda, a gente tem duas coisas no final do curso: ansiedade e, às vezes, o diploma que vem 8 meses depois. Então, isso te faz fechar um pouco com alguns lugares, sabe? Por isso que eu acho totalmente compreensível esse tipo de reação no primeiro dia, até no segundo dia. No terceiro eu já não aceito mais, não. Mas acontece muito, sabe? Então, a gente precisa ter esse tato humano, gente. Não era assim de inteligência artificial. É importante a gente entender que somos humanos. Humanos têm sentimentos. Então, vamos absorver isso na mente. Somos humanos, todos nós, e temos sentimentos. Então, vamos tentar ser menos robótico enquanto a gente trabalha, sabe? A Tati falou aqui. No caso de paciente, se você pergunta se você tem prótese, ele pode dizer que não, mas sabe que tem chapa, pois é. Tem paciente que não sabe o que é prótese, pois é, pronto. Isso daí, Tati, me lembrou meu pai. Meu pai, para vocês não sabem, meu pai tem um bar. Minha assinatura, se vocês mostrarem um contrato lá para ele, lá em Nazaré, dá direito a uma coca. E a minha assinatura é mais R$ 5, sabe? Dá direito a uma coca geladinha por minha conta. Uma assinatura é mais 5. Beleza? Só deixando claro. Mas meu pai, ele bebe bastante, sabe? E ele foi socorrido algumas vezes mês passado para emergência. E a gente pediu para ele ir no médico, fazer exame e tudo. E ele é muito difícil de ir porque ele é idoso, né? Sabem como é resistente. Mas quando eu fui lá em casa, meu pai me mostrou a quantidade de remédio que ele estava tomando. E era um monte, era uma caixona de remédio. E eu perguntei, pai, como é que tá a sua pressão? O senhor tá com pressão alta? Aí ele disse, não, eu não tô com pressão alta, não. Minha pressão tá normal. Aí eu, sério, pai? E esse medicamento de pressão alta que o senhor tá tomando é por quê? Porque ela estava descontrolada. Porque ela estava descontrolada. Pai, o senhor está tomando remédio de pressão alta? Porque o senhor tem pressão alta, não está com pressão alta agora, porque está tomando remédio de pressão. Mas significa que o senhor tem problema de pressão. Então, assim, acontece, né? Raro, mas acontece muito. A Laine disse aqui. Acontece muito com idoso. Se você perguntar, pronto, se ele é hipotensa, aí ele vai dizer que não, só toma remédio de pressão. Então, meu pai é esse idoso, Laine. Pode deixar. Verdade, a mesma coisa com diabetes. Tá vendo? É isso, gente. Então, tentem ter uma comunicação mais tranquila aí com o paciente, uma postura mais positiva, postura ereta, gente, pelo amor de Deus, postura ereta. Eu não sei como é que foi a criação de vocês, mas a minha mãe, toda vez que ela me via assim corcunda, ela reclamava comigo. Aí eu tenho o hábito de sempre ter a postura mais reta que eu consigo, humanamente falando, né? Porque a nossa coluna humana não tem como ficar tão reta assim, porque dói e eu tenho problema na lombar, vamos com calma. Mas aí eu fiquei um tempo sentando assim muito reto, aí o meu ortopedista começou a colocar que eu era um general, ele falou que eu era um general, que eu tinha postura de general em todo canto. Queria. Cadê? Quem foi que disse? Oi, queria eu ser assim. Postura de general dói a lombar. Mas é isso, gente. Vamos prestar atenção na nossa postura também.
Tem alguns exercícios de correção postural que é muito interessante para quem tem essa corcundinha, sabe? Eu acho que eu conheci a voz, me parece Vitória, mas não é, né? Não, ok, que falou agora? Foi. É Marcela. Marcela. Não, Marcela, eu vou decorar seu nome e vou decorar a sua voz, assim, na minha cabeça já, Marcela. Eu acho Mas, eu acho também pode que a falar. questão é mais de autoanálise, né? A prática. Porque às vezes é sua maneira de se comportar, né? Assim, como você foi criado, aonde você foi criado, enfim. Mas aí você começa a fazer uma autoanálise, e eu falo por mim. Muitas vezes já aconteceu diversos fatores, né? Tanto positivo quanto negativo. Um negativo que aconteceu é que eu sempre fui muito calada. Então, assim, até a forma de ser calada pode gerar, como é que eu posso falar? Ver de Um forma desconforto com o outro, né? desconforto, né? Que já aconteceu com um acompanhante de não gostar pela forma de eu ser muito Calada. introspectiva. Aí eu comecei a me autoanalisar o que eu poderia mudar. Comecei uma autoanálise que eu poderia mudar, o que eu poderia fazer. Então, assim, também porque tem a comparação com outros profissionais que já são mais abertos, Da casa, né, também. mais abertos, enfim. Aí, isso é questão da prática, né? Vai ser um desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? E um lado muito positivo, Mar, é que você conseguiu identificar essa dificuldade em tempo hábil a ser corrigida, sabe? Sim. Porque a gente, às vezes, não tem o hábito de pensar no que a gente é e no que a gente representa para as pessoas. Então, pronto. Você tem a situação de que você é muito introspectiva. O meu lado já é totalmente o contrário. Eu sou muito expansiva, eu gosto de abraçar, gosto de dar cheiro. E assim, pra você ter noção, é porque eu sou ansiosa. Teve uma vez que eu precisei ir no Corém resolver umas coisas para a Prodev. Foi a primeira vez que eu vi a menina. E eu só vi a menina em 2 segundos. E eu fui por ansiedade. Eu fui e dei os papéis para ela, né? Dei um abraço forçado da menina e um beijinho na bochecha, minha gente. Que vergonha! Ainda bem que eu não olhei. Ainda bem que eu nunca mais vi essa pessoa. Muito dada a senhora, muito assim. Pra tu ver, aí sim, eu me contenho, sabe? Porque o meu tipo de trabalho, como eu trabalho com administrativo, eu não posso ser desse jeito, porque me dá uma imagem errada no meu ambiente de trabalho, sabe? Mas, às vezes, ser desse jeito me dá uma mensagem boa quando eu estou cuidando de alguém, quando eu estou cuidando das pessoas. Pronto, com vocês, os alunos. Eu tenho uma receptividade boa por ser desse jeito, sabe? Eu nunca fui de voar em cima de vocês nem dar beijinho, não, né? Mas fica aí devendo. Mas acontece muito. E isso que a Má falou, dela conseguir ter identificado esse. Não é um problema, convenhamos, não é um problema. Mas esse ponto a ser reforçado, ela conseguiu dar um passo a ela se melhorar para o mercado de trabalho, para ela se sentir melhor também. E as pessoas também verem esse valor nela. Às vezes, quem tem mais geralmente esse problema, às vezes é mais quem é mais calado do que quem fala mais. Às vezes, quem fala mais acaba tendo uma entrada mais fácil em alguns lugares, né? Pronto, a Nath, ela falou, eu tenho que trabalhar isso, acho que eu sou alegre demais. Pronto, Nath é das minhas. Nath é das minhas, a gente é assim, muito feliz, né, amiga? E complica. A Jaiele disse o seguinte, eu sou mais receptiva, conheço hoje, já converso horrores, parece que conheço há anos. Pronto, tu também sou dessa. Tati, comunicação verbal eu tinha. Oi? Aquele ditado, não crie vínculo com o paciente. Você já está contando sua vida a ele e ele contando a dele a você. Pois é. Seu Carlos, e aí, como é que tá, Amante? Ah, tá bem. E fulana, tá boa, tá. É desse jeito, né? Eu tenho uma paciente domiciliar que eu dizia, não sente na cama do paciente. Eu já estava sentada já. Pois é, desse jeito. Mas, vê, para um paciente domiciliar,
às vezes ele está em estado assim de sofrimento, ele acha que ninguém vai chegar perto dele. Pronto, imagina um idoso com uma ferida e ele é diabético. O cheiro que esse idoso tem. Às vezes o cheiro dele é fortíssimo. Se você faz isso perto dele, ele se sente melhor às vezes, porque ele sente que tem alguém que não tem nojo de estar perto dele, sabe? Então, tem as minhas ressalvas. Eu não atendo mais essa paciente, mas a gente tem um vínculo que parece que ela é da minha família. Ela liga sempre, manda mensagem, a gente ri bastante. É muito bom isso. Que bênção, cara. Coisa ótima. Então, parabéns aí para você. Fico muito feliz porque você tem esse vínculo com a sua paciente. Agora, tenho o pulo do meu gato. Porque eu queria encantar vocês. Eu queria achar um motivo para colocar foto do meu gato em alguma coisa. Aí eu botei na aula. Mas o pulo do meu gato. A metodologia SBAR, de comunicação em saúde. Vocês já conheciam esse formato de comunicação SBAR? Digam aqui para mim se vocês já conheciam. Não. SBAR é um protocolo. SBAR é um protocolo, né? É uma metodologia que foi desenvolvida por militares americanos. Se eu não estou enganada, foi da Marinha. Geralmente a Marinha inventa muita coisa lá nos Estados Unidos. É bem legal, às vezes, você pegar alguns arquivos. E, de fato, foi desenvolvido um protocolo que é baseado na metodologia SBAR, que é justamente uma forma da gente consegue ter um fluxo de informações curto, organizado e previsível entre profissionais. Por isso que é uma metodologia que é muito utilizada em comunicação em ambientes de saúde, porque a gente consegue passar tudo aquilo que aconteceu no plantão de uma forma efetiva e esperada pelo profissional que vai receber. Eu coloquei aqui um videozinho do SBAR. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, 2 minutinhos, para vocês conseguirem ver. Eu acho que eu tô rodando colocasse os traços de um gato aí, tá eu na tela do notebook passando a unha, pensando que estava arriscado ou que tinha quebrado. Meu Jesus do céu. Que era para combinar com o pulo do meu gato. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não conhece. Eu vou mandar o link para vocês, porque eu me recuso a ser considerada professora que dá aula pelo YouTube. Eu tenho isso como meta pessoal, sabe? Eu não quero ser esse tipo de professora. Então, eu vou colocar só 2 minutinhos e vou mandar o link para vocês depois. Vocês estão conseguindo ouvir? Não conseguindo ouvir? E aí? Digam aqui para mim. Top, vocês são tops. Quem levantou a mão pode falar. Professora, foi eu. O seu áudio foi Leandro. Leandro, tá? Pelo amor de Deus. Tá Oi, perfeito o Leandro. seu áudio. Mas do vídeo em si, pra mim, pelo menos, tá mudo. Mentira, minha gente. Tá pegando pra vocês. Também não E eu aqui. ouvir o vídeo. E eu empolgadíssima, meu Jesus. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu já tinha essa meta de vida de não ser a professora do YouTube, eu vou mandar para vocês o link. Eu vou mandar lá no grupo. Eu ia mandar no chat de vocês agora da mentoria, mas vai perder no final da aula, então não compensa. Então, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp e também lá no Teams com o material, tá? No Classroom com o material de aula de vocês. Mas então, top. Vamos mudando para a próxima. Vocês sabem que é uma metodologia de comunicação assertiva aí, de passagem de plantão, que é muito legal para quem está querendo se acostumar assim, com comunicação. Então, eu vou voltar a apresentar aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver meu gato. Olha, ele é lindo, tem laranjinha nas orelhas.
E agora, nesse momento, ele, antes era branquinho, né? Agora ele tá ficando meio manchado. Tô cogitando comprar um Vênus para ver se resolve. Garfield. Pronto. Então, assim, vamos falar sobre dress code e aparência. No hospital, é importante que a gente mantenha o uniforme limpo, crachá visível, cabelo preso, unhas curtas e EPI adequado. Tô vendo as unhas de vocês de gel, viu? Eu até cortei aqui para não parecer errada, ó. Tô vendo? Tá limpinha, tá focando, tá focando. Mas é muito importante isso, gente. Não adianta a gente estar dizendo que a gente é um profissional ético, que a gente é um profissional comprometido com as regras de biossegurança, que a gente é um profissional que está comprometido com o bem-estar do paciente, se a gente está com unha de gel, sabendo que tem risco alto de contaminação, se a gente fura a pontinha da luva para fazer punção. Cuida daí, viu, que eu estou de olho nas aulas. Minha gente, jaleco de rendinha. Eu não sei quem colocou na cabeça dos outros que jaleco de rendinha é bonitinho, minha gente. Jaleco de rendinha, além de não ser útil, não é bonitinho. Não usem, pelo amor de Deus. Contamina tudo, não é legal. Se for usar, usa fora do ambiente hospitalar, em um ambiente que não tenha tanta contaminação, porque é mais seguro para vocês e para o paciente, tá certo? Outra coisa, no meio acadêmico. Graças a Deus, nunca aconteceu assim comigo com a gente na Prodev. Mas já aconteceu quando eu trabalhava em outra empresa. As aulas eram sempre um fim de semana por mês. Imagina, o único fim de semana por mês que tu tem para fazer contato com os professores, para tu estar em contato com os teus colegas de pós-graduação, tu inventa de ir de short para aula, cropped de chinelo, minha gente. Olha, é o mesmo que me matar. Diga logo que você quer não ter mais a professora e quer levar flores para ela no caixão, que é mais bonito. Porque, não, gente, a gente tem que sempre que tá num ambiente, foi passear. Pois é, tu tá entendendo? Deixa esse tipo de vestimenta para a praia, que é um ambiente certo. Mas no meio acadêmico, a gente precisa ter roupas sociais ou alinhadas ao contexto. A aula de fim de semana de vocês é muito importante para vocês criarem conexão. Aí vocês estão indo com a imagem desalinhada. Complicado, né? Então, vamos dar uma ajeitadinha aí nessa postura da coluna e também nas roupas que a gente está usando no fim de semana. Outra coisa, maquiagem, minha gente. Às vezes a gente fala, olha, é importante que você esteja maquiada e com o cabelo arrumado. Eu tô maquiada, eu tô parecendo, tô parecendo patati patatá, só de vez em quando eu estou com muita vontade. Mas hoje eu vim mais tranquila para vocês, só aqui com maquiagem normal, maquiagemzinha social, maquiagem de, sei lá, vou vencer as dificuldades da vida e se alguma coisa acontecer, meto chinelada. E assim que a vida funciona. Mas não precisa da maquiagem forte. Mas é muito importante que, pelo menos, quando a gente saia de casa, a gente passe pelo menos um pozinho e uma base só para ficar com cara de disposição. Isso é muito importante para a gente, tá bem? Outra coisa, no meio corporativo, traje formal que reflita profissionalismo. Em que situação a gente vai fazer esse meio corporativo? Já foram para alguma comemoração de fim de ano da empresa? Tu vai como? Cuidado aí como é que tu tá indo para essa comemoração do hospital. Já fosse falar com o teu chefe do hospital, fosse convidado a representar o hospital em algum lugar? Cuidado aí em como é que você está se vestindo. Já foi para alguma formação que o hospital te proporcionou? Cuidado no que você está usando. Importante, sabe? A aparência também é segurança. Jaleco limpo, sapato adequado, nada de acessórios que coloquem em risco. Você está atendendo, pronto, na UTI, gente. Você está com um brinco? Não pode, você sabe que não pode. Está tendo que atender paciente, está usando aquela aliança grandona no dedo. Eu acho linda, mas para trabalhar não é legal. Então, tirem, tá bem? Aula prática também. Vocês que estão chegando agora nas práticas clínicas, o pessoal da turma 7 está indo agora para a BLS, né? E o pessoal da turma 8 está indo agora para a PH. Mas quando chegarem nas aulas clínicas, para vocês já terem um spoiler, eu fico lá na frente da sala dizendo, vai tirar brinco, vai tirar pulseira, vai tirar colar e vai tirar pulseira e relógio.
E aliança, guarde tudo. Aliança, eu já falei para vocês que é um compromisso. Eu não vou dizer para o seu marido que você tirou e está tudo certo. Se for esposa ciumenta, pode relaxar. Seu segredo está seguro comigo, eu não vou citar isso nunca. Mas é importante que tire, tá bem, gente? Mas também respeito ao ambiente e à imagem coletiva da enfermagem. Lembrando que você, como profissional enfermeiro, não está só responsável pela sua própria imagem, mas também está representando a sua categoria. Por isso, a imagem tem que estar alinhada para que a enfermagem seja bem representada, tá bem, Muito gente? isso. Ó, Muito isso. tá vendo, ó? Nenhuma delas com maquiagem muito forte, roupinhas passadas. Essas roupinhas aqui são de materiais sintéticos, por isso que ela não amassa desse jeito, mas eu achei a modelagem linda. Inclusive, isso aqui é uma propaganda de uma loja, minha gente. Vou mandar o link para vocês depois, que eu tava com vontade de comprar uma, parece super confortável. Imagem. Vai para um congresso, evita estar com essa imagem aqui, minha gente. É feio? Não, mas você não consegue se destacar desse jeito. Então, vamos lá de socialzinha, arrumadinha, bonita. Vai precisar comprar um salto para trabalhar. Evita esses formatos de princesinha, porque deforma o pé. Esse sapato não tem cara de que tem boa qualidade. E outra, não fica bonito no pé de ninguém. Pode deixar, que meu pé é gordo. Se tivesse cirurgia plástica para pés, seria a única que eu faria na minha vida. Juro para vocês. Então, não fica legal, gente. Quando vocês forem... Oi, pode falar. Oi, pode falar, tô escutando. Ah, eu até vou mais. Estou tirando quando eu chego e coloco na bolsa. Pois é. Eu não sei usar base nem pó. Pois é, Leandro, tem que começar a aprender também que às vezes homens, eles acham que não precisam cuidar da própria aparência. Mas sabe aquelas olheiras muito grandes? De vez em quando eu fico falando para a Luan, mas ele não me escuta muito. Mas é importante manter pelo menos essas olheirazinhas assim, um pouco escondidas, sabe? Muito problema com acne. Vamos começar a tratar melhor essa acne, colocar um band-aidzinho de hidrocoloide. Passa uma sensação profissional melhor, sabe? Vamos na dermatologista. Ah, a Jaiele, opa, tímido pegou. Pois é, e o pior é que eu tenho nem tamanho para ter, mulher, eu tenho 1,55 de altura. Aí imagina uma pessoa de 1,55 com pé 49, perdão, 39. Puxado, né? Aí dificulta, estraga a amizade. A Nath falou já. Pronto. Isso daqui é importante, essa questão dos sapatos. Sempre busca um sapato assim que pareça ter mais qualidade, gente. Se você não tem o hábito de ter salto, pega um salto menorzinho, ou então usa esses mais grossos aqui, ó. Eles são mais confortáveis para usar no dia a dia e não tem nenhum problema assim com a sua imagem. Mas se for um ambiente de dress code mais social, é importante que o sapato seja fechado. O bico fino é legal porque passa aquela sensação mais de arrumado, sabe? Mas eu entendo que às vezes não é muito confortável. Então, tentem fazer um meio termo entre o confortável e o bonito, sabe? Porque é importante, às vezes a gente pensa que não, mas conforto estético também é legal. Que você se sinta bonita, sabe? Outra coisa, cabelo. Às vezes você tá num plantão, aí tem esse coque improvisado. Coque improvisado é complicado no plantão. Do plantão, de plantão. Pronto. Cabelo de plantão quando deu, sei lá, 11 horas da manhã. Tu pegou de 8. Se tu pegou de 8, esse é teu cabelo de 11. Eu tento me recompor agora, que eu tive que aprender isso tudinho também, né? Que o corpo, a vestimenta fala antes de a gente chegar, tudo, né? Pois é. Todo o comportamento em si, até mesmo antes de a gente falar, tudo fala. Pois né? é. Então eu tive que aprender isso tudinho, porque eu já tinha ouvido falar sobre isso. E aí, até quando tá no finalzinho do plantão, eu tento me recompor para não parecer tão destruída. Pois é, minha gente. É aquela questão da imagem. Parecer bem. Pronto, uma coisa.
uma coisa que eu tinha lido esses dias foi um meme no Instagram. Não foi um meme no Instagram, foi uma imagem no Instagram. É que uma pessoa que ela tá fazendo, que ela já tá fazendo academia e ela já tem uma boa saúde, ela não vai rir de você que tá gordinho e tá começando a fazer academia agora. Se você está começando a ter uma alimentação saudável, uma pessoa que já tem uma alimentação saudável, ela nunca vai rir de você. Mas uma pessoa que não está nem metade do lugar, do nível que você está querendo atingir, ela vai falar. De fato. Mas é aquela situação. Isso daqui, para algumas pessoas, é besteira. Mas para uma pessoa que tem uma imagem já alinhada, isso aqui é o mínimo. Imagina para um recrutador que está acostumado com os funcionários dele sendo desse jeito. Pronto, quem quer aí trabalhar no Memorial está, o cabelo todo mundo é desse jeitinho, ó. Ou desse jeito ou no Babyliss. Mas isso aqui, gente, não é legal para nenhum tipo de serviço. Ter o cabelo bagunçado não é bom. Imagem bagunçada não é. Jaleco manchado não é. Outra. Sabe as correntinhas aqui do crachá? Se você tem um crachá muito claro, é o primeiro a pegar cerote. Fica preto e você não limpa isso daqui para atender o teu paciente. Tu passa aqui a imagem. Verdade. Então, assim, a gente pensa que não, mas o diabo está nos detalhes. Pior que é. E são nesses detalhes que as pessoas observam. Então, vamos ter imagem profissional alinhadíssima. Base teórica, aparência e reputação. Outra coisa, unha. As unhas a gente já falou. Não usem. Imagina tu chegar na entrevista de emprego buscando uma vaga de enfermagem com uma unha desse jeito. Essa unha é feia? Não, é questão de gosto. Se você não gosta, não gostou, é beleza. Eu acho bonito. Mas não pode, gente. Porque para o tipo de trabalho de vocês tem que ser assim pequenininha. E essa ainda está errada porque ela está com gel. Agora, outra, maquiagem. Já disse para vocês, não precisa cara de patati patatá de manhã. Esse daqui, eu não tenho nem como cobrar, porque nem eu sei fazer. Mas o ideal é isso aqui, gente. Só cara de disposição, cara de quem acordou direitinho. Tá tudo certo. Passar um pozinho, uma base embaixo do olho, tá tranquilo. Agora, para vocês que estão achando que os meninos não vão levar carão, vão levar agora. Saem comprando um monte de camisa dessas daqui estampadas. Essas camisas estampadas, é muito difícil você conseguir trabalhar com ela, minha gente. Não use isso aqui no trabalho. Use isso aqui para ir passear no dia a dia, comprar um sorvetinho para a professora e trazer na próxima aula, sabe? Eu iria adorar, por exemplo. Mas o ideal para uma roupa de congresso é vir um socialzinho ou um socialzinho mais leve. Não precisa ser desse jeito totalmente. Mas é importante estar sempre alinhado. Vai precisar comprar um sapato social? Evita sapato social que tenha muito detalhe desse jeito. Prefira um simples. Aí você fala, professora, mas sapato assim é caro. Não, vou lhe mandar um link da Dafit dizendo que um desse aqui é R$60. Viu? Sem desculpa. Cabelo. Minha gente, não tem necessidade desses cabelos marcados. Cabelo muito marcado. Tira a tua imagem profissional. Então, deixa um cabelo mais simples. Deixa eu ver aqui quem mandou mensagem. Danou. Pronto. Minha gente, olha, tem coisa que é mais comum do que ver mão de homem desse jeito. Misericórdia. Olha, o que mais tem é unha comida e unha desse jeitinho aqui. Eu tinha ido na cidade de Luan uma vez fazer um exame, porque assim, deixa eu contar outra coisa para vocês, que eu acho que eu tenho muito problema no estômago, no estômago, ou então no fígado, alguma coisa assim, eu estou investigando ainda. Mas eu não resisto a um churrasco. É meio fraco. Eu fui para a cidade de Luan, que é Arco Verde, né? E quando chegou em Garanhuns, eu inventei de ir num rodízio de churrasco. Peguei sushi, peguei carne, peguei frango, peguei tudo que tinha aqui para pegar, porque eu fui dar o nome no dinheiro que eu tinha pagado por churrasco. Mas de feito, ó, foi só chegar. 4 dias com problemas intestinais.
Aí eu cheguei no médico, fui perguntar, né? Peguei uma requisição para fazer um exame de sangue, para ver como é que tava, se tava tudo certo, exame de fezes, né? Essas coisas. Aí, rapaz, quando eu cheguei para fazer o exame de sangue, um técnico, né, foi fazer a retirada do meu material, da minha coleta. Quando ele chegou para fazer, juro para vocês, ó, a unha era disso aqui para pior. A diferença é que essa aqui ainda tá limpinha, mas a dele as unhas tava preta. Imagina, meio quilo de terra aqui por baixo. Olha, tava desse jeitinho. Eu achei que ele pelo menos ia colocar uma luva. Quando eu fui olhar, o menino, olha, só pegou meu braço, enfiou a agulha na minha mão, no meu braço. Nem luva tinha, nadinha, não passou nem um algodãozinho. Mas, rapaz, olha, naquele dia, eu acho que eu escapei um pouco de ter uma infecção. Mas é isso, gente. Às vezes ó, acho que o paciente não vai olhar, mas ele olha. Então, tenham cuidado aí com as mãos, meninos. Espero que vocês estejam aí com a manicure em dia, porque precisa estar desse jeitinho aqui, ó. Esse jeito aqui é o ideal para as mãozinhas. Então, vamos cuidar direitinho desses dedos. Outra coisa. A gente só falou sobre imagem física, né? Mas lembra que a gente também está falando sobre, a gente também falou antes sobre reputação. Tá na hora da gente falar sobre reputação também. Então, assim, há 5 atitudes que prejudicam a sua carreira. 1, falta de pontualidade. Se atrasar uma vez, acontece. Mas estar constantemente atrasado, não respeitar prazos, compromete a percepção de responsabilidade e respeito dos outros, sabe? Você passa a impressão de uma pessoa que você não pode confiar, de uma pessoa que ninguém pode confiar, porque sabe que você não vai conseguir fazer. Então, assim, isso acontece muito com festa. Eu fui chamada esses dias para uma festa de aniversário de uma amiga, e a festa de aniversário começava de 7 horas. Eu estava voltando de viagem, né? Então cheguei, estava muito preocupada de chegar tarde no aniversário dela. Então eu cheguei de 7h05, não era o ideal, mas cheguei de 7h05. Para tu ter noção, a festa foi mais ou menos até as 9 horas, porque de 9 horas eu sou uma idosa, eu já fico com sono e eu não consigo mais me concentrar com nada, eu tenho vontade de dormir. Aí eu já fui perguntando, amiga, tu vai vai cortar o bolo de que horas e tal, pra gente poder tirar uma fotinha, eu vou precisar ir pra casa. Aí ela disse que tava esperando ainda um amigo chegar. Sabe que hora esse amigo foi chegar? 9h30 da noite. 9h30 da noite pra uma festa que era de 7 horas. Aí vê. Mas isso acontece muito com festa que tá tudo certo. Gente, entrevista de emprego às vezes. Você marca pra ir pra pessoa fazer a entrevista de emprego. De tipo 8 horas da manhã, a pessoa chega de 10. Isso é uma imagem comprometida? Não é. Você tem um funcionário, você vai trabalhar num lugar, tem o seu horário e você sempre chega depois. Isso é imagem profissional? Não é. Então, vamos prestar atenção na pontualidade da gente. Tá entendendo? Se o horário começa de 7 horas, se o horário começa de 8, o ideal é chegar meia hora mais cedo, no mínimo. Aí você vai estar no horário. Chegar atrasado é chegar na hora. E chegar muito cedo é chegar 2 horas antes. Outra coisa. Postura e gestos inadequados. Linguagem corporal desleixada, muito fechada, pode enviar mensagens de negatividade. Sabe aquela pessoa que fica o dia inteiro assim? Às vezes é só por questão de conforto, porque acaba que a gente relaxa um pouco a coluna, sabe? Mas o ideal é não ficar dessa forma quando tem alguém falando com a gente, principalmente se for um superior. Porque pode passar essa impressão que você é uma pessoa muito fechada, então que está sendo negativa para o que está sendo passado para você. Outra coisa, assim como gestos e expressões faciais que estão em desalinho com o que está sendo dito, sabe? Tipo, está sendo passada a informação para você e você está assim, olhando para o teto, olhando para a mão, olhando para alguma coisa. Tenta manter o olho a olho. Tentem manter o hábito também de quando estão falando com alguém, olharem no olho da pessoa, sabe? Não precisa ficar olhando assim também não, que causa desconforto. Então, olha os minutos, pisca, aí você dá uma olhadinha para o outro lado, volta a olhar para o olho da pessoa, porque isso passa a sensação de que você está prestando atenção no que ela está dizendo. Outra coisa, reatividade excessiva. Sabe aquela pessoa que não sabe
lidar com nada na conversa, esse é um problema. Então, a gente precisa diminuir essa reatividade que a gente tem com feedbacks, por exemplo. Mantendo sempre aquela de que você precisa ter uma linguagem social. Todo mundo fica naquela do, tipo, a empresa que fala que é uma família, mas não é família. A empresa não é família. Ninguém está ali obrigado, nem tendo que ser obrigado a lidar com você como a sua família. A sua família tem que lidar com você porque você nasceu nela, não tem o que fazer, não tem como arrancar. Mas no ambiente de trabalho, ninguém é obrigado a aguentar o seu azedume. Ou seja, se a sua vida está sendo uma limonada naquele momento, coloca uma suquinha, bate e toma. Que é o que dá para fazer. Mas evita ser uma pessoa muito reativa. Relaxa, pensa direitinho antes de falar, conta até 3. Se for muito absurdo, você relaxa de novo. O que acontece? Outra coisa, desalinhamento com valores. Se alguém for falar, pode falar. Oi, alguém ia falar? Não, né? Foi erro? Tá bom. Se vocês quiserem falar alguma coisa, é só interromperem aqui que a gente vai falando, tá bom? Eita, peraí que eu errei aqui, socorro. Ai, pronto, voltei nada, baguncei aqui. Pronto. Desculpa, gente, voltei. Agora é oficial, agora tá certo. Mas sim, voltando. Outra, trabalhar para uma empresa e fazer propaganda da concorrência não é necessariamente errado, mas você entende que passa uma imagem ruim, né? Por exemplo, você trabalha para um hospital de estética. Você trabalha para um hospital que faz estética e você está trabalhando com urgência e emergência porque se houver intercorrência, você está lá pertinho. Aí você inventa de fazer um procedimento estético que nem é na clínica estética que tu trabalha e fica fazendo uma propaganda falando rios de como aquela empresa é boa e do quanto tudo é bom e é isso. Não fala nada sobre a sua empresa. Eu entendo que você tem a sua opinião pessoal e tudo, mas a gente está falando sobre como o nosso chefe ou o nosso superior consegue receber essa informação. Então, por isso, a gente precisa ter cuidado sobre isso, sabe? Só para não comprometer a nossa imagem. Significa que a gente não vai poder usar? Não, mas mantém o social. No máximo, tira uma foto e acabou. Não precisa ficar instigando muito, nem falando muito sobre o outro, sabe? Só por essa questão de concorrência mesmo. É algo que pode ser mal visto pelos seus superiores e não uma possível oportunidade. Outra coisa, práticas que podem acabar com a reputação da gente. Pronto, pode ir, viu, Nath? Tá tranquilo, depois eu passo a aula para vocês, mas já a aula vai acabar, porque vocês conversaram muito pouquinho, eu só tenho mais, acho que umas 4 apresentações. Mas vamos na paciência, vamos na calma que vai dar certo. Tem outra coisa que pode acabar com a reputação da gente. Falta de ética profissional. Quebrar sigilo e confidencialidade do paciente. Sabe aquela menina, acho que foi a Marina Rui Barbosa, não, foi Marina não. Foi uma menina da Globo, que ela era menor de idade, né? Mas ela acabou engravidando na adolescência e uma profissional de enfermagem tirou foto dela parindo, né? E dando a criança para adoção. Todo mundo ficou sabendo dessa situação. Foi horrível. E são coisas que acontecem, gente, que não pode acontecer. Confidencialidade é um direito básico do paciente. Outra coisa, manipular informações de prontuário. Sabe quando você está com preguiça de ver como é que estão os finais vitais para poder fazer a atualização? Não faça isso, não pode de jeito nenhum. Outra coisa, receber vantagens indevidas. Propinas, presentes de pacientes e familiares. Não se aceita. A sua qualidade tem que ser feita porque é o seu trabalho e não porque você está recebendo um extra por isso. Outra, favorecimento ou discriminação no atendimento. Tenham muito cuidado com o que vocês falam do paciente, principalmente se forem falar alguma coisa também sobre a aparência da pessoa. Ela não está lá para ser julgada nem nada do gênero. Acontece muito com aqueles meninos que empinam a moto. Empinou a moto, feito besta no meio da rua, se machucou e foi para emergência, precisou fazer
uma limpeza, né, para tirar a areia e fazer um curativo. Aí você faz de todo jeito, sendo maldoso mesmo, porque você disse, foi fazer besteira no meio da rua porque quis. Não é a sua função da lição de moral assim, gente. Então, vamos com calma, vamos na paciência, isso não pode ser feito com paciência. Outra coisa, problemas de postura e comportamento. A gente já falou sobre pessoas reativas, né? Mas conflitos constantes com colegas de trabalho e médicos. Isso você é taxado no ambiente de trabalho como uma pessoa difícil de ser trabalhada. Evitem fazer isso. Outra, resistência ao trabalho em equipe. Ninguém consegue fazer o trabalho dentro de um hospital, fazer um hospital acontecer sem trabalho em equipe. Então, comecem a ser mais abertos a isso. Outra, não assumir erros ou culpar outros profissionais. Gente que não assume o próprio erro não melhora. E ninguém é perfeito. Você vai errar e tá tudo bem errar. Mas reconheça o seu erro e não foque tanto assim no erro, mas como resolver ele, tá bem? Outra, exposição imprópria em redes sociais. Publicar fotos de pacientes no ambiente hospitalar sem autorização. E mesmo que você poste foto do paciente dizendo lá, foto autorizada pela mãe ou foto autorizada pelo paciente, se não foi em um termo previamente assinado, não é autorizado pela legislação, então não pode. Reclamar publicamente de pacientes, colegas ou instituições. No Instagram viraliza muito vídeos de enfermagem, de pessoas falando mal do paciente, falando quanto o paciente é chato, falando tal coisa. E não é legal, gente. Muita gente ri, mas é um conteúdo que só serve para enfermeiro. Se você não é produtor de conteúdo, e especificamente para enfermeiro, evita falar mal do teu paciente, falar mal de alguém da equipe, ou criar desavenças, porque no mercado todo mundo precisa de todo mundo. E a gente não sabe quando vai precisar do outro. Ter esse tipo de postura é antiprofissional em qualquer cenário, tá bem? Outra, compartilhar informações falsas ou sem embasamento científico em saúde. Inclusive, isso daqui tem até resolução de resolução do COFEM, falando que isso aqui é proibido. Se você tem que fazer algum conteúdo acadêmico na área de enfermagem, é importante sempre sinalizar as fontes de referência. Pronto. A atividade que eu vou passar para vocês fazerem em casa. Quando vocês tiverem um tempinho, né, nos plantões da vida. A atividade é a análise SWOT. SWOT significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. As forças, vocês vão pegar direitinho em casa, um papelzinho, e vão anotar quais são as forças de vocês, as fraquezas que tem, as oportunidades que vocês podem conseguir e as ameaças que tem. Por que a gente vai fazer essa análise SWOT? Porque a gente vai fazer um planejamento de análise de carreira. Então, assim, quais são as forças que eu tenho hoje? Quais são os pontos que eu preciso fortalecer? Quais são as oportunidades que eu posso adquirir? E quais são as ameaças que eu tenho naquele determinado momento? Porque quando a gente tem essa análise mais clara do que a gente a gente consegue ter um planejamento de contingência mais rápido. Então, assim, sobre as forças. O nosso objetivo com forças é potencializar aquilo que a gente já tem bom. Por exemplo, você tem experiência com pronto-socorro, é empático e trabalha bem em equipe. A aplicação. Valorize essas qualidades no seu currículo, entrevistas, redes sociais e profissionalismo. E redes sociais profissionais, LinkedIn e Lattes. Demonstre liderança em situações críticas no hospital e compartilhe cases de experiência em congressos e grupos de pesquisa. É assim que você reforça seus lados positivos. Resultado: a sua reputação cresce porque as pessoas passam a associar seu nome à segurança, empatia e competência técnica, tá bem? Por isso que é um exercício importante que vocês façam assim que tiverem um tempinho e não pode de forma alguma deixar isso passar. Assim como a gente também não pode deixar passar o exercício da atividade passada, que é pegar uma pessoa que a gente admira no mercado, na área de enfermagem, que a gente quer começar a atuar, e olhar quais foram os cursos que aquela pessoa fez, quais são as atividades que ela fez, onde ela trabalhou, porque assim a gente consegue ter um mapa do que seria mais perto da gente conseguir de alcançar aquilo que a gente quer, tá entendendo? Então, assim, vamos falar sobre fraquezas.
A função das fraquezas nesse estudo é formas de neutralizar aquilo que é o nosso ponto fraco. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade em falar em público, ou então a falta de atualização em um tipo de protocolo. O que a gente consegue fazer? Criar um plano de desenvolvimento, fazer um curso de oratória, se inscrever em um treinamento técnico. Busque mentoria com professores ou enfermeiros mais experientes e peça feedbacks honestos de colegas para melhorar a postura no plantão. O que você tem dentro de um plantão que você pode melhorar para facilitar aquele ambiente de interação? São coisas que a gente precisa analisar para conseguir melhorar bem. A Mati, ela tinha falado um pouco sobre isso no começo da mentoria, que ela teve isso de parar um momento e conseguir analisar bem o que era, os pontos que ela precisava melhorar. E isso são coisas que a gente precisa analisar com urgência, gente. O resultado que a gente tem depois de fazer isso é que cada fraqueza que você trabalha vira uma oportunidade de mostrar proatividade e maturidade. Nenhum tipo de profissional nasce perfeito. Ele vai sendo aprimorado com o tempo, sabe? É como se você estivesse fazendo uma espada. Toda espada ela vai precisar ser afiada, ela vai precisar ir para o fogo de novo para ser derretida, aí para o frio, depois sendo agredida para ela ter aquele formato, né? E volta para o fogo, volta para a água e tem todo aquele processo. E essa é a nossa rotina como profissional. A gente tem que estar sempre em constante evolução. Se a gente acha que não tem fraqueza, é prepotência. Todo mundo tem e precisa achar formas de neutralizar essas fraquezas que a gente tem e reconhecer que elas existem. Outra coisa, ameaças. Ameaças, a gente vai focar em prevenir. Por exemplo, a alta competitividade, que a gente tem muita gente de enfermagem saindo no mercado todos os anos, a sobrecarga de trabalho, risco de burnout e cortes na saúde pública. Isso são coisas que a gente vai buscar prevenir. A sobrecarga no trabalho, o risco de burnout e também a alta competitividade. Você só está à mercê da alta competitividade se você não tem fator de distinção. E é isso que a gente está fazendo nessas mentorias. A aplicação. Diversifique a sua atuação. Além do hospital, pense em consultoria, docência, pesquisa, empreendedorismo e saúde. Invista em saúde mental e autoconhecimento. Hoje em dia, a vida do adulto é ter pelo menos um psicólogo, um psiquiatra, minha gente. Isso passou de que, psicólogo é coisa de doido. Coisa de doido é não ter um psicólogo. Aí você vai ficar doido mesmo, com certeza. Estou lhe dizendo. Então, se está aí muito sobrecarregado, bora marcar um psicólogo para a gente ver como é que tá. O SUS tem psicólogo, se você não pode pagar. Então, bora fazer aí uma consultazinha, né? Fazer um agendamento. Outra coisa, esteja atualizado para não ser substituído por quem não domina técnicas novas. Então, é aquela. Não importa o favor, a dívida de jogo que o recrutador vai ter, que vai contratar alguém por indicação. Ninguém se mantém em um lugar só por indicação, só porque é um rostinho bonito. Porque a base técnica é importante, minha gente. Então, a atualização é muito importante. Resultado, você reduz o risco à sua carreira e mostra estabilidade, visão estratégica e algo valorizado no mercado de saúde. E, por último, a gente tem as oportunidades. Se a gente conseguiu identificar oportunidades que a gente tem, a gente precisa aproveitar elas. Por isso que é importante a gente separar isso em lista. Por exemplo, a gente tem congressos de enfermagem, eventos sobre urgência e emergência, que inclusive vai acontecer próximo mês, não sei se vocês fizeram a inscrição, mas eu, como Prodev, estarei lá, bem linda, representando a Prodev, graças a Deus. Programas de mestrado é muito importante, editais de pesquisa e redes de contato em hospitais privados. Muito importante, gente. Isso daqui é oportunidade. Oportunidade de conhecer pessoas novas, de ter vivências de trabalho diferentes, tá bem? Outra coisa, vamos falar da aplicação. Participe ativamente de congressos, não só como ouvintes, mas também submetendo artigos e pôsteres. Conecte-se com profissionais chaves no LinkedIn e voluntarie-se, né, para projetos de extensão e ligas acadêmicas. Agora, como pós-graduação, liga acadêmica ela não está muito inclusa porque não se tem liga acadêmica em pós, né? Mas vocês podem participar de projetos de extensão em faculdades de enfermagem. Sempre abre para professores voluntários. E isso conta bastante tanto para o currículo para mestrado,
como também para vocês fazerem conexões, principalmente para quem acabou de se formar, gente. Acabou de se formar, está indo na pós-graduação, vamos ficar como professor voluntário em alguma instituição, porque a gente consegue manter esse contato mais ativo, sabe? Conhecendo mais pessoas, abrindo mais espaço. Resultado, além de enriquecer o seu currículo, você se torna mais visível no meio acadêmico e no mercado, fortalecendo a sua imagem profissional. Ficou tranquila essa informação para vocês, minha gente? Faz sentido isso que eu estou passando para vocês? Onde abre qualquer instituição? Olha, eu entrei em uma recente, que é da UPE. Eu estou como professora voluntária da FACAP. E assim, está sendo ótimo para mim, mas é bem puxado, porque eu estou juntando com o emprego, né, aqui na Prodev, com a pós-graduação que eu faço de noite e com a graduação de dia. Mas está dando tranquilo, porque pelo menos os encontros são uma vez só por mês. E é coisa assim de 4 horas. Mas faculdade, tipo, o PE, o FPE, FPS, e se eu não estou enganada, a Nassau, eles têm programas de professores voluntários. Se eu encontrar o edital, eu mando para vocês. Mas isso daí é um tipo de contato que você tem quando você tem muito. Quando você começa a pegar um vínculo com pessoas que estão dentro dessas universidades. E olha, não tem nada que abra mais espaço do que essas faculdades. UPE, Federal, FPS. Fica como professor voluntário por um tempo para tu ver a mágica que é acontecendo na tua vida. É verdade. Tá entendendo? Então vamos buscar esses editais como professores de extensão. Pode falar. Deixa eu compartilhar uma coisa com a senhora, com vocês, no caso, né? A senhora falou sobre a participação de liga acadêmica. Durante a minha graduação, eu fiz parte da primeira liga acadêmica que teve na minha faculdade, né? Primeira liga acadêmica de enfermagem. Por curiosidade, qual é a tua faculdade? Era a Uninovo, antiga Facotô. Uhum. Tinha liga acadêmica já de outros cursos, como nutrição e fisioterapia, mas ainda não tinha de enfermagem. Então, eu me juntei com alguns alunos, conversamos e resolvemos criar essa liga acadêmica. Então, durante 1 ano e meio, se não me engano, eu participei da liga como diretor de ensino da liga acadêmica. Então, a gente fez vários projetos, tanto dentro da instituição quanto fora. E isso realmente ele abre muitas portas, muitos caminhos que a gente às vezes pensa que não é possível, que não consegue, só que quando a gente começa com esse trabalho, a gente vê que consegue, que é possível. Devido a isso, a essa liga acadêmica, a gente fez um mini congresso, um mini workshop na própria faculdade de APH, e foi sorteado a alguns alunos um mini estágio no SAMU Olinda. Então, alguns alunos conseguiram implementar o currículo devido a isso, fizeram um mini estágio no SAMU, conseguiram criar trabalhos para apresentar no CBCenf e em outros congressos que tiveram também, e isso é muito bom. Tu apresentou no CBCenf quando esteve aqui em Recife, que foi ano passado? Não, infelizmente eu não consegui participar devido ao trabalho que eu tinha na época, não tinha, mas eu estou me planejando para apresentar no COP APH, no que vai ter próximo mês. Já estou inscrito, já estou vendo. Então vamos nos ver. Vamos sim. Por favor, vamos sim. quando a gente se vê, a gente vai fazer uma festa dizendo: Oi, Leandro! Aí tu vai dizer: Oi, Pi! E a gente vai se abraçar e vamos ser felizes. Vai dar professora. Pode dizer. Licença, esse pôsteres ou congresso que a gente já participou, a senhora acha interessante colocar no currículo? Com certeza, com toda certeza. Não só num currículo. Eu gosto de enfatizar eles mais no... Oi, Nini, bom dia, boa noite. Mas eu gosto de enfatizar esses arquivos no LinkedIn. No LinkedIn é muito importante, cara, porque isso chama a oportunidade de outras pessoas, sabe? Você começa a ser visto por outras pessoas. Eu sou jovem, muito jovem. Então, a minha infância foi Barbie e Monster High, minha gente. E a irmã da Cleo, esqueci o nome da menina, vou ficar devendo.
Mas ela falava que o perigo não era quando as pessoas falavam de você, mas quando elas param de falar. Então, isso, para quem está entrando no mercado de trabalho, é perigosíssimo. A gente não pode deixar de se mostrar e nem desistir. Então, ter esse contato acadêmico, às vezes a gente pensa, eu não gosto de escrever artigo, nem gosto de fazer nada com congresso, nem nada do gênero. Mas abre muita oportunidade, minha gente, abre muita oportunidade. Você conhece muita gente. Então, assim, participem mais de congressos, nem que seja para publicação de resumo, pôster, publicação de artigo, pesquisa científica mesmo, busca por inovação. Qual é a principal necessidade que tem no hospital que eu trabalho que não é atendida ou que não é investigada? Vamos fazer um estudo de caso, falar aí com o pessoal aí do hospital para poder pegar autorização, né? Para poder fazer um estudo de caso, que é o... Eita, esqueci agora o nome do órgão, vou ficar devendo de novo. É muita dívida, mas eu pago. Então, assim, são coisas que a gente precisa começar a ser mais aberto. Ao invés de ficar desse jeitinho que nem cavalo, que quando... Não sei se vocês veem, mas cavalo, quando anda na rua, ele anda desse jeito, é só para focar na frente. Mas a gente precisa ter uma visão holística do caminho que a gente vai seguir. Por isso que é importante fazer essa atividade aqui, da análise SWOT, tá bem? E, além disso, de fazer a atividade de análise SWOT, fazer a atividade lá que eu tinha passado na aula passada, e fazer amizade com o Leandro, porque aparentemente o Leandro é o cara dos contatos, já entendi. A gente precisa ter esse tipo de abertura, estar aberto a novos conhecimentos, tá bem, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Tentei fazer um pouco mais resumido, porque nosso assunto de hoje é mais de conversa mesmo. Então, na próxima aula, a gente vai ter mais prática, né? Porque a função da nossa próxima aula é a gente ter esse portfólio de dar inveja, aquele que a pessoa olha e pensa, que profissional porreta é esse, viu? E eu vou dizer, sim, porque ele é aluno da Prodev, é óbvio que ele vai ser. Tá por fora. Então, assim, vou estar animada para vocês na próxima aula. Já postaram que está fazendo mentoria hoje, minha gente, que isso é importante. Bora postar que a gente está fazendo mentoria, que a gente está se desenvolvendo. Me marquem, por favor. E me digam se vocês acharam a aula legal. Eu me considero uma professora em desenvolvimento. E ter esse feedback de vocês me ajuda a melhorar a minha didática, se eu falo muito rápido, se eu faço muita piada, que ocorre também. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Como eu não peguei a aula na íntegra, eu não peguei a aula na íntegra, porque eu estava no caminho para voltar para casa, eu perdi algumas coisas. E aí, tudo isso que a senhora estava falando, de a gente analisar e se ver e responder, responder essas questões, a gente vai fazer para nós e a gente comentar, ou a gente tem que fazer um trabalho formal de ter que depois colocar lá, como é? Eu não entendi direito, porque eu não peguei essa parte. Olha, isso daqui é uma atividade sobre você. Você vai se autoanalisar. Quais são os teus pontos fortes hoje? Quais são os teus pontos a serem trabalhados? Isso aí eu entendi. Eu só não entendi a questão de essa atividade fica para mim, para desenvolver para mim, mas eu não preciso colocar, devolver para a senhora alguma coisa nesse sentido, não, né? É mais exercício. Não precisa. Um exercício para auto-reflexão, para mim mesmo, não é isso? Isso. Mas, para melhorar a situação, a gente vai trazer na próxima aula. Quem se sentir à vontade pode me apresentar. Porque eu acho que isso é muito, muito legal da gente conseguir compartilhar com os outros amigos. Porque, às vezes, o outro amigo não fez porque não conseguiu entender tão bem ou não se sentiu tão à vontade. Então, a gente acaba servindo como motor o combustível do colega do lado. Então, assim, eu vou adorar se vocês trazerem essa análise na próxima aula para a gente conseguir analisar bem. Porque isso daqui, minha gente, vocês não sabem o quanto isso tira o medo da gente. Porque quando a gente olha para o mercado, a gente às vezes olha também para o nosso futuro, a gente só vê problema. Eu não tenho isso. Eu não tenho esse nível acadêmico.
Ah, eu não sei sobre isso. Ah, eu não sei sobre isso. Mas o que tu sabe? Você sempre vai saber de algo, e na maior parte das vezes, esse potencial só é extraído da gente quando a gente se conhece, quando a gente para analisar a pessoa que a gente é. A gente construiu muita coisa, cara. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo passou por muita coisa. Então você tem algo, você tem força, você tem fraqueza, você tem oportunidades no seu convívio e você tem ameaças que precisam ser neutralizadas. Isso daqui uma atividade prática para retirar medo nesse primeiro momento. Porque na próxima aula, a gente vai colocar tudo isso aqui em prática. Outra coisa, aproveitando, já que a gente vai fazer um portfólio na próxima semana, tentem deixar separado duas coisas. Uma foto profissional, coisas que vocês fizeram ao decorrer da vida acadêmica, artigo científico, pesquisa que vocês fizeram, o início de um trabalho novo. Juntem todas essas informações, porque a gente vai alinhar esses conteúdos no LinkedIn na próxima aula, tá bem? Então, tanto no LinkedIn quanto no portfólio digital. Então, é isso, gente. Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, eu estou totalmente disponível, né, para tirar dúvidas de vocês e ajudar vocês nesse período de pós-graduação, para que vocês consigam se desenvolver bem muito e consigam ser felizes na área de enfermagem, que é uma área linda, sem estresse, tá certo? Então, muito obrigada pela noite, gente. Muito obrigada por terem vindo. Vocês são tops. Lembrando que estar aqui assistindo aula é essencial, porque é um dos únicos dias que vocês têm por mês para falar sobre vocês, focando no que vocês querem ser, que é enfermeiros. Então, minha gente, Foi ótimo. Vou deixar vocês dormindo agora. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Boa noite. gente. Eu vou finalizar aqui a gravação.